Olá, queridos estudantes do primeiro ano, professor presencial. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Estamos dando continuidade aos estudos do componente curricular de arte. Isso mesmo, estudantes, estamos então quase concluindo a unidade 1, certo? Nesta aula vamos para a aula 10, vamos falar da arte grega, uma civilização muito importante na história da arte. Vocês vão conhecer aí várias criações, né, dessa civilização, conhecer um pouquinho também o que diz respeito à religião, também às técnicas artísticas. Então vamos lá, vamos dar início, vamos para a aula 10.1, com o tema Arte da Antiguidade. Então, na aula anterior abordamos sobre a arte egípcia, não é? Vocês conheceram aí várias características da arte egípcia. E nesta aula vamos falar da arte grega. Temos como tópico aí chamativo que essa civilização tinha então um olhar muito aguçado para a beleza. Isso mesmo, por isso a arte grega busca a beleza, né? Enfatizar, expressar o belo. Também vamos falar da mitologia e arte e os movimentos das esculturas. Muito bem, estudantes, seguindo, aqui só trazendo um pouquinho mais esses tópicos, que a arte grega é a busca pelo belo. Por quê? Porque eles buscavam colocar semelhança convincente das aparências reais das coisas, principalmente das pessoas, como nós podemos observar nessas esculturas aqui, ó. Olha o quanto eles expressavam, né? Movimentos dos corpos, detalhes aí, a simetria muito perfeita, né, do corpo humano, tanto homens e mulheres. Então, eles davam uma atenção para a simetria. Também vamos falar sobre o movimento das esculturas e a mitologia. O movimento das esculturas de que forma, professora? As esculturas faziam movimento? Não. São essas expressões aí que podemos ver nessas imagens, né? Aqui, as esculturas com uma visão aí, nós podemos visualizar, né, movimentos, ou seja, dos membros, né, e expressão facial. Característica que não havia na arte egípcia. Por exemplo, né, as esculturas, tanto as imagens, as pinturas, não havia expressão de movimento ou expressão facial. Então, estudante, é importante entender que a partir do encerramento do que os gregos chamavam de Idade das Trevas e o surgimento do período arcaico, começou a aparecer na Grécia como uma cultura mais original. Então, foram uma civilização que desenvolveu, né, teve um desenvolvimento cultural muito avançado por conta da sua expansão econômica e aumento do comércio e capital. Então, o país começou a produzir cada vez mais a sua arte. Então, os gregos, podemos dizer que eles inventaram quase tudo, né? Não em termos tecnológicos, né? Claro, digitais, que isso é na atualidade, mas no período mais atual, mas em termos de literatura, filosofia, arte, matemática e muitas outras áreas da ciência, eles deram início. Nós vamos discutir isso, falar sobre isso no decorrer dessa aula, certo? Muito bem. Então, eles buscavam a expressividade das emoções, também representavam os gestos e as interações entre as diferentes figuras. Então, aqui uma imagem, trago para vocês essa imagem dessas colunas aqui feitas, né, em corpos de mulheres, como vocês podem observar. Claro que foi deteriorado com o tempo, né? Mas é um templo dedicado a Atena, construído em 421 a.C., lá na cidade, né, de Atenas, na Grécia. Então, os gregos também se dedicaram muito nas construções, né? E eles tanto desenvolveram aí técnicas, né, nas construções,
na arquitetura, como também de escultura. Ó. Traziam as duas coisas juntos. Eles criaram, construíram aí excelentes construções, templos, que eram de adoração aos deuses, e, ao mesmo tempo, decoravam esses templos. Né? Então, havia muitos detalhes, como nós podemos observar. Depois, eu não sei se eu trouxe outras imagens, mas eles detalhavam muito essas arquiteturas aí. Muito bem. Vou falar um pouco mais sobre as características da Grécia. A Grécia, então, era um país de organização política diversa, né, dos egípcios, ou seja, tinha um diferencial. Lá na civilização egípcia havia o quê? O faraó, que era considerado como Deus, né? E aqui não, a Grécia já era mais democrática. Então, acho que foi até por meio da política grega, né, que se tem essa ideia de democracia. Né? Até porque foi nesse período que houveram muitos filósofos. Né? Então, o padrão estético da arte grega serviu de referência para a estrutura do pensamento filosófico, estético e artístico do Ocidente. Então, eles foram, assim, podemos dizer, exemplos, né? Foram uma civilização, uma cultura com base para as outras culturas, principalmente o que diz respeito à filosofia. Isso mesmo, filosofia foi uma das primeiras ciências, né, desenvolvida aí nesse período aí tão distante, há 2.500 anos antes de Cristo. Né, já havia ali na Grécia vários filósofos, depois eu vou trazer o nome desse filósofo que desenvolveu aí, então, essa que é a base para a ciência, né? A filosofia é a base para as outras ciências. Por quê? Começa as hipóteses, as ideias, não? A reflexão sobre as coisas. Então, a ciência, antes de tudo, para iniciar, para se aplicar um método científico, é preciso refletir, né, sobre um problema, sobre uma questão e buscar resolvê-las. Então, os filósofos gregos foram, assim, muito à frente da época deles, né, que eles viviam. Tanto que eles são, até hoje, estudados. Então, toda a área de conhecimento que nós damos início, né, a algum estudo, precisamos sempre consultar, visitar lá as ideias dos filósofos. Muito bem. Então, vamos dar sequência. Estudante, como vocês podem ver nessa imagem, aqui uma imagem, né, de um corpo seminu, podemos dizer. Então, que nós já podemos descrever, né, quanto eles aplicavam aí a movimento às esculturas. Né? Olha os detalhes do tecido. Olha que técnica aguçada aí em, né, esculpir aí numa pedra. Né? Depois eles passaram a utilizar o mármore também. Esculpir esses movimentos do tecido, do corpo. Parece uma escultura masculina, né? Está dando para observar direito. Interessante também destacar, estudante, que sempre eles utilizavam modelos vivos, viu? Eram corpos de pessoas. É claro que acredito que eles detalhavam mais do que a realidade, né? Eu penso que muitos desses corpos aí não eram tão perfeitos como são as esculturas. Então, a religião difere muito, né, de outras religiões, embora politeísta, ou seja, vários deuses, né? E permitiam uma relação mais livre entre homens e deuses, como os humanos tinham falhas e vícios. Então, os deuses também cometiam muitos pecados na mitologia, né, deles. Depois nós vamos ver que cada deus era dedicado a uma questão bem relacionada às questões humanas. Vamos, então, para o próximo slide. A busca do belo. Então, como eu já comentei com vocês, podemos dizer que nem sempre esses corpos, né, eram tão perfeitos assim, né? Então, havia modelos vivos, que eram geralmente jovens, rapazes, que malhavam, né?
tinham ali, claro, corpos bem escultural, porém não tão perfeitos como nós observamos em algumas esculturas. Ou talvez sim, que é uma hipótese que eu estou lançando aqui, né? Porque tem esse ditado, fulano parece um deus grego, ou seja, corpos perfeitos, simétricos, né? O naturalismo é o tema predominante em pinturas e esculturas gregas. Principalmente nas figuras humanas, como já falei, eles utilizavam modelos vivos. Buscavam colocar semelhança convincente das aparências reais das coisas. O conceito grego é a mimesis, ou seja, imitação. Imitação 100% real. A evolução buscava o idealismo nas formas, nos gestos e nos volumes. Então, a escultura, nós sabemos que é uma imagem, né, em 3D, tem altura, largura. Então, eles buscavam sempre manter ali a realidade, né, a imitação real do objeto ou do corpo humano, e sempre buscando a simetria perfeita, que seria simetria. Todos os tamanhos e lados, né, e as figuras sempre bem com altura, largura perfeita. Aqui uma imagem, né, de uma outra escultura feita em pedra, né, provavelmente mármore. Estátuas de Eros dormindo, período helenístico, entre séculos 3 e 2 a.C. Eu falei de mármore, mas é de bronze. Bronze, então metal. Então, no período mais avançado, eles já passaram a utilizar outros materiais, né? Como o bronze, o mármore, que é aquela pedra bem consistente, bem resistente, né? Por isso que muitas das esculturas encontramos, né, em alguns museus as esculturas reais, porém muitas foram extraviadas, né? Foram roubadas, foram perdidas. Há muitas réplicas das esculturas gregas. Só fazendo um comentário aqui, que no período clássico, né, com a reconstrução de Atenas, começaram a surgir os templos e as esculturas que retratavam seus deuses. No período helenístico, as mulheres também passaram a ser representadas nas esculturas, o que contribuiu para o surgimento do nu feminino. Então, nós observamos que há mais figuras masculinas, nu masculino, do que feminino. Com o tempo, foram, então, já fazendo esculturas do corpo feminino. Os gregos acreditavam em diversos deuses e em suas histórias representando na arte. Então, havia muitas esculturas, pinturas, templos dedicados a esses deuses. Inclusive o teatro, né? Muitos textos teatrais ou textos literários, que eu vou falar mais adiante, sobre esses deuses gregos. Uma das manifestações culturais mais importantes da história da arte, que é a arte grega, é construída pelas formas de arte existentes no período da Grécia Antiga. Então, desde esse período antigo, os gregos se dedicaram muito, né, à arte, tanto no teatro, como também na pintura. Só uma observação que muitas pinturas eram feitas em afresco, me engano, não em afresco, mas em madeira, por isso muitas delas se perderam, mas permaneceram as feitas em vasos, por exemplo. Não sei se eu trouxe algum exemplo de vaso, mas é uma característica interessante. Por que não há tantas pinturas, assim como nas civilizações egípcias, né? Então, vocês podem, seria, né, essa hipótese de que as pinturas gregas eram feitas em madeira, em material que não resistiu ao tempo. Por isso que quase não encontramos. Eu já até pesquisei, quase não encontramos pinturas, né, neste período, de artistas nesse período, como nós estudamos com os egípcios, né, que tinham ali pinturas de todo ali o cotidiano, né? Assim, muito interessante, ou seja, manteve ali a história, né? A história daquele povo, por meio da pintura, dos desenhos, dos símbolos.
já até deram início a um sistema de escrita. Com os gregos, a pintura em quadros, por exemplo, em paredes, quase não há. Porém, eles desenvolveram pinturas maravilhosas em vasos. Se vocês pesquisarem lá, vasos gregos, nós vamos observar o quanto eles eram também gênios, né? Podemos dizer assim, muito criativos nas pinturas, nas técnicas de pintura. Então, isso é muito interessante destacar, certo? Outra questão interessante também, que se assemelha com os egípcios, é que não havia muita figura do artista, né? No período mais arcaico, né? Um período mais distante. Porém, ali por volta de 400 anos, 500 anos, sim, já havia a figura do artista, inclusive na literatura. Eu vou trazer para vocês essas informações. Então vamos lá, vamos dar sequências. Lembrando que estamos falando da arte grega, no período aí da história antiga, entre 2.500 anos a 4.000 anos antes de Cristo. Então, estamos destacando aí cada civilização. Falamos, então, da arte egípcia e, nesta aula, a arte grega. Vamos falar um pouco da mitologia grega. Os antigos gregos perpetuaram na sua mitologia. Vocês sabem disso melhor do que eu. Por quê? Porque vocês assistem, né, muitos filmes sobre essas mitologias, certo? Então, tanto na mitologia, na literatura, na filosofia, então, eternizou. Né? Podemos dizer que eternizou, porque os filósofos como Platão, Aristóteles, e Sócrates, né? E outros também, até hoje estudamos textos, né, desses filósofos. A música, o teatro, então, foi uma invenção nesse período da Grécia Antiga, em que eles desenvolviam ali a adoração aos deuses, né? Por meio de dança e música. Então, ao mesmo tempo, criaram essa linguagem do teatro, que é uma linguagem maravilhosa da arte, que é poder representar histórias, seja mitos, seja tragédia, seja comédia, enfim. Então, os gregos também inventaram, podemos dizer que inventaram o teatro, que deram muita ênfase a essa linguagem. Pintura, escultura e arquitetura. Olha o quanto eles, né, dedicou aí à cultura. Além dos deuses, havia outras entidades, como ninfas e os heróis, ou semideus, né? Os heróis eram considerados semideus. Filhos de humanos com um dos deuses ou uma deusa. Os 12 deuses, vou trazer o nome desses 12 deuses, do panteão grego, se reuniram no Monte Olimpo. Então, estudante, vou trazer uma imagem aqui, que refere, então, a esses deuses, olha. É uma imagem representando aí os 12 deuses, de pequenas esculturas. Parece que essas esculturas estão expostas, né, em algum local. Eu peguei essa imagem lá de um site que não trouxe muita informação, mas observamos que são esculturas e elas estão aqui protegidas por um vidro e deve estar exposto em alguma galeria. Então, cada um dessas esculturas é um deus grego. Então, estudantes, podemos dizer que a arte grega foi a precursora quando o assunto é retratar o ser humano nas obras, por conta da sua ligação com o intelecto. Então, os gregos eles eram muito ligados à questão do intelecto, do pensamento, da reflexão, dos direitos, da democracia, certo? Então, o artista grego priorizava o racionalismo e esculpia as imagens humanas, priorizando a perfeição. Então, por isso que eles dedicaram a arte, né, tanto à representação humana como também dos deuses. E para eles, os deuses era ligado aos humanos, né, tinham vidas como os humanos. Como eu disse, a pintura grega
eles faziam inicialmente as suas pinturas em painéis de madeira, que não resistiam ao tempo, e por conta disso não possuíam um grande acervo, né, registrado. Por isso que nós não encontramos aí acervo das pinturas gregas, devido eles utilizarem aí painéis de madeira, que não resistem ao tempo. Então, fez com que o mundo pudesse conhecer o trabalho realizado pelos pintores, né, devido a isso. Porém, eles fizeram muitas decorações em vasos. Por isso, nós conhecemos ainda a pintura, né, registrando ali cotidiano, a vida humana e o relacionamento dos humanos com os deuses. E os vasos de cerâmica ficaram conhecidos não só pela sua forma, mas pelos seus desenhos. Além de armazenar os mantimentos, os vasos também eram utilizados em rituais religiosos. Eram também objetos de decoração, de templos e casas. Esses vasos variam de forma de acordo com a sua finalidade. Até hoje nós utilizamos vasos na decoração, não é verdade? Os vasos, e são vasos lindos, lindos, com certeza. As réplicas, há muitas réplicas, mas os verdadeiros, né, os vasos que são preservados desde a cultura mesmo, do período, com certeza é maravilhoso. Vamos conhecer então cada um desses deuses. Zeus, rei dos deuses e dos humanos. Nós identificamos em filmes, né, em mitologias, filmes de mitologias gregas, esses deuses aí. Palas, Atena, deusa da sabedoria. Palas. Apolo, deus do sol. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Ares, deus da guerra. Poseidon, deus do mar e dos terremotos. Muito bem. Então, nós já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver os próximos. Dionísio, deus do vinho, da farra e da loucura. Artemis, deusa da caça e da vida selvagem. Festo, deus do fogo. Deméter, deusa da colheita. Deméter. Então, observe, estudantes, que cada um desses deuses está relacionado a alguma situação da vida real mesmo, né, dos humanos. Hermes, o mensageiro, então, e Hera, protetora do casamento. Então, aí nós observamos, né, todos os deuses, 12 deuses, né, relacionados, então, à cultura grega, da religião grega. Então, é nesse sentido que podemos dizer que esses deuses, há, então, relação da arte e a religião, que são essas mitologias. E nós vamos observar ali, que logo irei falar, um pouco da literatura grega, né? Então, e nessa literatura também era produzido ali textos relacionados, então, tanto às mitologias, né, ou histórias reais, né, de heróis e da relação de pessoas humanas com deuses, né, como mitologia, ou ficção, como também histórias reais. Então, vamos dar sequência, vamos aprender um pouco mais sobre a literatura que podemos dizer que iniciou aí na Grécia, que é a epopeia. Isso mesmo. A epopeia, podemos dizer que ali no século 8 a.C., né? Século 8, então um período já bem mais avançado, em que o homem já dominava a escrita. Lembra que começou lá entre 4.000, 5.000 anos ali com os egípcios, né? E isso foi, então, as civilizações ali já desenvolvendo o sistema de escrita. Então, vamos falar sobre a epopeia, ou poema épico. Quer dizer isso, professora? É uma estrutura poética, ou seja, um gênero narrativo. É um gênero narrativo, que é uma história em versos em vez de prosa. Prosa, por exemplo, não há
versos que muitas vezes se repetem, né? Então, a prosa é uma forma de escrita diferenciada dos versos. Depois eu vou trazer ali as características da diferença, tá? Que me fugiu a palavra agora. Sua origem na antiguidade, pelo poeta Homero. Olha aí, nós já temos um poeta aí no período da antiguidade. Homero, que utilizava então da narrativa de aventuras e heroísmo. Isso mesmo. O principal elemento de uma epopeia é a presença de um herói como protagonista. Então, essas poesias, esses versos poéticos podem ser, né? Foram criados dentro de uma visão que eles tinham, né? De um herói como protagonista, que poderiam ser histórias reais ou fictícias, ou mitos, né? A Ilíada e a Odisseia de Homero são as epopeias, lembrando, epopeia, poema épico, mais importantes do século VIII a.C., consideradas então as primárias, ou seja, as primeiras que foram criadas, né? Inspirada então nas narrativas de Homero, ou seja, nos textos, nas ideias que ele narrava. Século depois, outros autores criaram seus poemas épicos, como a Eneida, século I a.C., a de Virgílio e os Lusíadas, 1572, de Luís Vaz de Camões. Aqui nós estamos falando já no período atual, né? Período mais moderno. Então, vocês, não sei se eu trouxe algum trecho de Luís de Vaz de Camões, que é um poeta português. Estas foram as chamadas, portanto, de epopeias secundárias. Seguindo aqui, vamos falar um pouco mais sobre essas epopeias ou poemas épicos. Agora você já consegue diferenciar, certo? De um poema romântico, por exemplo, de um poema da escrita mais moderna. As epopeias ou poemas épicos entraram em decadência no século XVIII, como as epopeias brasileiras, né? Então, não durou muito. Nós tivemos aqui, trouxe duas para vocês. O Uruguai, 1769, feito por Basílio da Gama, e Caramuru, 1781, de Frei José de Santa Rita Durão. Nasceu em 1722, faleceu em 1784. Então, estudante, aqui podemos dizer que no Brasil houve decadência desse estilo, né, de escrita, desse gênero de escrita, que são as epopeias ou poemas épicos. Logo depois, o romance tomou o seu lugar, tratando da narrativa em prosa. Lembra que os poemas épicos eram em forma de versos e o romance já era escrito em forma de prosa, em que o heroísmo é construído baseado em uma perspectiva mais individual e menos representativa de uma nação. Então, os poemas em prosa e dentro do gênero romance já não era voltado para a nação como era no poema épico, né? Que geralmente o poema épico trazia ali a narrativa dos heróis, de guerras, né? Ou dos deuses, ou da mitologia. Então, estudante, qual a diferença do verso para a prosa? Aqui que eu disse que iria dar um exemplo para vocês, certo? É o texto sem rima, é essa palavra que eu não estava lembrando. O verso tem rima. Lembra que, né, a gente sempre, quando lê um poema, busca ali a rima, né? Só que a prosa é um texto sem rima, ritmo ou parágrafo, estrutura métrica, aliterações ou número de sílabas. A principal diferença entre, então, a poesia e a musicalidade, tá? A principal diferença é entre a poesia e a musicalidade. Então, a prosa é escrita então, em forma de texto, que tem aí outras estruturas, que não é a rima, versos rimados. Espero que vocês tenham compreendido aí.
essas diferenças. Por que eu trouxe, estudante, essa curiosidade aí sobre literatura, né? Nós estamos sempre trazendo aí tanto sobre as produções artísticas, né? Mas sempre aliando também a literatura, que é a escrita, né? Que é a forma de expressão das tecnologias mais avançadas da civilização humana, posso dizer, eu acredito que é a escrita, que é a forma de deixar ali, né, as ideias, as vivências reais ou fictícias, enfim, é a escrita. Então, lembrando que foi nesse período, foram os gregos, né, que escreveram ali as primeiras gêneros textuais, que foi então o poema épico, ou epopeia, que se difere então, né, do poema romântico, por exemplo, né, que não tem rima. Então, nesse período, esses versos ele era exposto, né, era lido em forma musicalizado, com rimas, enfim, contando ali histórias reais, né, histórias dos heróis ali da cidade, né, história então do próprio sistema político, social e cultural. Então, lembrando que iniciou lá na Grécia, certo? Muito bem, vamos dar continuidade? Vamos para a tela? Deixa eu ver o que eu trouxe mais para vocês. O movimento nas esculturas. Então, trouxemos ali aquela curiosidade, aquela relação ali com a literatura, né, da cultura grega. E vamos voltar aqui e falar sobre o movimento nas esculturas. No período clássico, percebe-se significativas evoluções técnicas. O corpo continuava na posição frontal, sempre de frente, né? Mas ampliou o espaço dos braços e das pernas, dando então impressão mais soltas. O desafio dos escultores era representar o movimento do corpo nas esculturas, nas estátuas. Então, período clássico, já foram modificando aí as técnicas, certo? Aqui uma escultura chamada Couros, 600 anos antes de Cristo, representação aí de um corpo de um rapaz jovem. As estátuas mortuárias em tamanho natural ainda eram rígidas e frontalmente estruturadas, mas foram ganhando fluidez, né, diferentemente das egípcias. São, então, suaves transições de movimento que dão forma mais natural à estátua. Então, aqui nós observamos uma escultura, uma estátua, né? Ou escultura feita aí uma posição bem na horizontal, né? Ou na vertical, bem sem movimentos nos braços ou nas pernas aí. E sem muita expressão também no rosto. Aqui nós já observamos uma imagem já com o movimento dos braços, pernas. Olha o detalhe aí da simetria, né? Do corpo, detalhe então dos músculos, do abdômen, dos braços, até as veias era possível observá-lo. Se a gente olhar bem de perto, é possível observar então até a estrutura das veias e também dos nervos, né? De escóbulo, cópia romana do original grego de Miron, 450 anos antes de Cristo. Ela está no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. Muito bem. Então, havia essa busca pela expressividade das emoções, né, nas esculturas. Então, eles buscavam sempre representar, né, as interações entre as esculturas, como nós podemos observar nesta imagem aqui. Podia, então, ser apreciada em todos os ângulos. Então, qualquer lado que a gente observar, a gente vai, né, ver aí o movimento dessas esculturas aqui. Pelo jeito, dois heróis de guerras, né? Aqui com um escudo, com espada na mão. Provavelmente representação de soldados gregos. Aqui também imagens sobre uma escultura feminina, né? Parece que é feminina.
Eu tenho dificuldade de identificar quando é feminina, porque parece que as mulheres tinham os corpos bem musculosos e parecida com a dos homens. Aqui nós observamos, né, essas construções aí, templos, né, construídos em pedras, muitos deles em ruínas, né? Então, os gregos buscavam na arquitetura, pintura e na escultura impor proporção, simetria, harmonia, leveza, mesmo que os templos fossem construídos com pedras, né? Então, devido aos desenhos, à ornamentação que eles faziam nas colunas, dava essa sensação de leveza. Aqui um outro templo grego, também em ruínas, mas podemos observar, ó, aqui as colunas feitas aí em pedras, né? Partenon foi construído entre 480 e 323 a.C., em homenagem à deusa Atena, com 46 colunas externas, com mais de 10 metros de altura, 1,90 de diâmetro, unia blocos de mármores com madeira. O estilo estético das colunas ficou conhecida como dórica, estilo simples e maciço. Dá para perceber que as colunas, né, tinham essa noção de leveza, de maciço. A principal função dos templos gregos era proteger as esculturas dos deuses. Então, eles sempre armazenavam dentro, né, dos templos as esculturas dos deuses. Uma curiosidade é sobre a filosofia. Filosofia, como eu já falei, a história filosófica teve início há mais de 2.500 anos, na Grécia Antiga, que essa ciência nasceu. Foi na Grécia, então, que nasceu a ciência, a filosofia, que ganhou suas primeiras dimensões. Apesar de conviver em cidades-nações diferentes e adversárias entre si, os gregos conseguiram dar origem a uma comunidade única em relação à língua, religião, cultura, impulsionou o grande salto da ciência na antiguidade. A extraordinária capacidade intelectual dos gregos foi causadora do extraordinário progresso das diversas áreas do conhecimento, como as artes, a literatura, a música e a própria filosofia, que é a base de todas as ciências, certo? Aqui um afresco pintado por Rafael, está lá no Vaticano. Rafael no Palácio Apostólico no Vaticano, Escola de Atenas, na verdade, né, que está lá no Vaticano, né? É a representação da imagem. Retrata, então, diversos filósofos do período grego. Ao centro aqui nós observamos dois filósofos super importantes, né? Os primeiros ali, um dos mais notáveis, né? Houveram talvez outros antes deles, mas os mais notáveis são Platão e Aristóteles. E Sócrates também é muito estudado, né? Tem muitos textos na internet desses filósofos. Muito bem, estudante, apesar que essa imagem ela foi construída, né, por um artista já mais atual, no qual nós podemos observar aí a noção de perspectiva, de fundo aqui, né, do palácio. Então, foi pintado então por Rafael. Então, estudante, essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham acompanhado essa aula. Nós trouxemos aí várias informações sobre a cultura grega, sobre a arte grega, certo? Para que vocês possam identificar, conseguir aí, talvez ver as diferenças, né? Ver as características, diferenças entre outras artes, né? De outras culturas. Então é importante o quê? Buscar visualizar as características principais. Então nós observamos aí que os gregos fizeram tudo com muita criatividade, com muita dedicação e sempre focando ali as pessoas, a racionalidade, né? Por isso que eles representavam os corpos humanos em perfeição, né? Simetria ali perfeita da imagem real.
e colocava o movimento ali nas esculturas. Estudante, aguardo vocês nas próximas aulas e fiquem aí atentos, fazendo anotação, né, de todas essas informações aí importantes sobre a história da arte. Então, tchau, até a próxima aula.